Olá pessoal, meu nome é Evandro, tá? Sou um dos monitores de física aqui do programa Conexões Saberes. Alguns já me conhecem da aula anterior, que foi sobre cinemática 1, né? Agora vamos para a cinemática 2, né? O que diferencia a cinemática 1 da cinemática 2, né? A cinemática 2, no caso, ela vai trabalhar com a chamada aceleração, né? Ou seja, um corpo ou um automóvel, ele não vai percorrer ele não vai percorrer uma distância sempre com a mesma velocidade, né? Vai ter uma variação na sua velocidade. E essa variação na sua velocidade, tanto para mais quanto para menos, é chamado de aceleração, né? Então essa cinemática 2 ela aborda muito a chamada aceleração, né? Que é justamente essa variação na sua velocidade sobre um determinado percurso, tá? Então, vamos lá para a chamada movimento retilíneo uniformemente variado, né? Vocês veem aqui, essa é uma pista de Fórmula 1. Não sei se dá para observar aqui, que tem algumas curvas, nessa curva aqui, alguns carros eles acabam passando direto, né? Eles não têm força suficiente e acaba passando direto aqui, né? Ou seja, numa curva, quando um carro está se aproximando, ele tem que diminuir a sua velocidade, né? E muito, né? Para não passar com uma velocidade tão alta e não passar direto, como que ocorre com alguns carros de Fórmula 1, né? Eles acabam freando um pouco depois e não acabam chegando nessa curva, ainda está com uma velocidade muito alta, então acaba passando direto, né? Ou seja, um carro nessa Fórmula 1 ele tem que ter uma aceleração muito alta, só que essa aceleração é de forma negativa, né? Ele tem que baixar muito a sua velocidade para conseguir passar de forma tranquila nessa curva aqui, né? Nessas chamadas pistas de Fórmula 1, né? Isso ocorre com a vida também, com nossos carros, né, comum. É claro que não chegam a uma velocidade tão alta quanto 300 km por hora, que é um carro de Fórmula 1, mas também serve para a gente, né? Isso aqui. Então, esse movimento retilíneo uniformemente variado, ele trata justamente disso, né? Trata dessa variação da velocidade que tem numa distância, né? Então, como a gente chega para uma determinada aceleração, né? A aceleração ela é dada através da variação da velocidade pelo intervalo de tempo percorrido, tá? Ou seja, um carro está lá em repouso, porque na prática mesmo em si, uma velocidade ela nunca é constante, né? Se você está num tempo zero e você começa a andar, a partir daí já tem uma aceleração, tá? Na prática, assim, uma velocidade constante, ela não tem mesmo assim, né? Na prática mesmo, ela é mais uma base teórica, né? A variação dessa velocidade, sim, né? Ela é mais conceitual, né? Para o nosso dia a dia. Então, essa variação dessa velocidade pelo intervalo de tempo é chamado de aceleração, né? Porque em um percurso, né, você sempre vai se deparar com obstáculos, você sempre vai se deparar com alguma fadiga, enfim, tem N fatores que fazem com que sua velocidade aumente, que sua velocidade diminua, né? A própria resistência do ar no nosso dia a dia ela é um fator para que a variação dessa velocidade ocorra, justamente para ter essa aceleração. Por isso que na prática em si não existe muita essa velocidade constante, né? Na prática, a aceleração ela se aplica mais no nosso cotidiano, né? Então, o que quer dizer uma aceleração? Tá? A aceleração, primeiramente, ela sempre vai ser dada por quilômetros por hora ao quadrado ou metros por segundo ao quadrado, né? Na prática, o que isso significa? Digamos que você está lá num carro, né? Está dirigindo, e você observa, né? Lá, essa sua aceleração, né? Digamos que a sua aceleração seja cerca de 5 km por hora, né? Essa seja a sua km por hora ao quadrado, né? Essa seja a sua aceleração, né? Então você na primeira observação está lá, né? Cerca de 30 km por hora, né? Na sua aceleração, né? Se você tem essa aceleração de 5 km, na segunda observação você vai ter lá 1 segundo, né? Após essa aqui,
você vai ter cerca de 35 km por hora, né? Essa vai ser a sua segunda observação, o valor que você vai ter, né? Então, depois de 3 segundos, né, na terceira observação, 1 segundo após a primeira, né, vai ter cerca de 40, né? E na quarta observação, 1 segundo após a terceira, ou seja, cerca de 45 km por hora. Ou seja, essa é a chamada aceleração, tá? Vai variando a sua velocidade, é claro que a velocidade pode ser para mais quanto para menos, tá? Então, temos aqui essas formas para esse movimento uniformemente variado, tá? Que é cerca daqui dessa velocidade. Nessa aqui, você trata a primeira velocidade, que é a velocidade final, vai ser igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo, tá? Lembrando que isso aqui não está se tratando com distância, né? Está tratando apenas com uma velocidade inicial, uma velocidade final, a aceleração e o tempo, né? Essa fórmula aqui, essa segunda, ela é um pouco maior, mas basicamente resolve qualquer problema nessa chamada movimento uniformemente variado, né? Nessa parte desse movimento uniformemente variado, que é D igual a V0 vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado, né? Pode parecer um pouco longa, né, para decorar essa fórmula, mas depois de um tempo usando diariamente, depois de alguns tempos de estudo, isso aqui acaba se tornando meio que corriqueiro, né? E tem essa segunda fórmula aqui, que é a chamada fórmula de Torricelli. Essa fórmula aqui ela não aborda tempo, tá? Então, na primeira, né, você não vai ter distância, né? E na segunda, você não vai ter tempo, né? Então, tem duas situações aí que você, em questões, você tem que saber diferenciar, né? Um ou outro, né? Então, nessa última fórmula, né, que se trata a velocidade ao quadrado, final ao quadrado, que é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância, né? Então, nesse ponto aqui, você vai, no caso, usar essa fórmula caso você não tenha tempo, né? Caso você não tenha o tempo, você usa essa última fórmula aqui, né? Então, são fórmulas básicas muito importantes, né? Essa primeira fórmula que tem aqueles tempos, né, de decorebas, um professor meu brincava muito com isso, né? Porque para decorar essa primeira fórmula, ele colocava vermes voadores atacam a terra. É claro que é só uma forma de decorar essa fórmula aqui, né? Uma forma de decorar essa fórmula dessa primeira parte aqui, né? Então, vamos na prática como ela funciona, né? Como essa fórmula acaba funcionando aqui, tá? Vamos aqui para esse exercício, tá? Que fala: um automóvel possui uma velocidade de 10 metros por segundo, né, no instante em que o motorista pisa no acelerador. Isto comunica ao carro uma aceleração constante, que faz com que sua velocidade aumente para 20 metros por segundo em 5 segundos. Considerando t igual a 0, ou seja, ele está partindo do repouso, o instante em que o motorista pisa no acelerador, ele fala qual a aceleração do automóvel, né? Ou seja, nesse caso aqui a gente tem uma velocidade final, né? Tem uma velocidade inicial e tem uma aceleração, né? Então, deixa eu voltar aqui. A gente tem uma velocidade final, tem uma velocidade inicial e tem uma aceleração. E ele quer saber, ele tem um tempo, ele quer saber a aceleração, não é isso? Então, usa essa primeira fórmula aqui, né? Justamente essa primeira aqui, que a gente vai usar, né? Então, vamos colocar aqui. A velocidade, deixa eu anotar aqui, V igual a V0 mais aceleração vezes o tempo, né? Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, né? Aí ele fala aqui: um automóvel possui uma velocidade de 10 metros por segundo no instante em que o motorista pisa no acelerador. Então, essa será a nossa V0, né? Essa será a nossa velocidade inicial, que é cerca de 10 metros por segundo, né? Vamos entender a situação, né? Isto comunica ao carro uma aceleração constante, né? Que faz com que a velocidade aumente para 20 metros por segundo ao quadrado, né?
Então, se a velocidade aumentou, né, esse 20 metros por segundo ao quadrado será o quê? A nossa velocidade final. Né? E ele também dá o tempo, né, que o tempo é igual a 5 segundos. Né? Aí na letra A ele pergunta qual a aceleração do automóvel. Né? Então vamos lá. Primeiro, a gente já tem a velocidade final, né, aqui, esse V final aqui, que é cerca de 20 metros por segundo. Né? A velocidade inicial, né, que é o V, chama de V0, vai ser igual a 10 metros por segundo. E a gente também tem o tempo, né, que o tempo vai ser igual a T igual a 5 segundos. Correto? Tudo certo. Então, já que ele quer saber a aceleração, basta substituir, né, pelos valores e achar a nossa aceleração. Precisa mais de alguma coisa? Aqui está em metros por segundo. Né? Aqui também está em metros por segundo. E aqui está em segundos. Está tudo na mesma unidade, então vamos para frente. Né? Velocidade final, aqui, igual a 20 metros por segundo, que vai ser igual à velocidade inicial, que é igual a 10 metros por segundo, mais a aceleração, né, que é justamente o que a gente quer saber, vezes o tempo, que é igual a 5 segundos. Né? Então, resolvendo essa equação, fica 20 menos 10 igual a aceleração, né, vezes o 5. Né? 20 menos 10 dá 10, que isso aqui vai ser igual a vezes 5. Então, a aceleração vai ser igual a 10 dividido para 5, que essa aceleração vai ser igual a 10 dividido para 5, que vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Essa é a aceleração que é nessa situação aqui, né? Na letra A. Na letra B, ele fala o seguinte: supondo que o carro foi mantido com essa aceleração até o instante t igual a 10 segundos, qual a velocidade atingida nesse instante? Né? Então, no caso, vamos entender essa situação aqui, a gente já tem essa aceleração, né? Que é de cerca de 2 metros por segundo ao quadrado. Né? Se ele mantém essa aceleração aqui, depois de 10 segundos, qual será a velocidade final dele aqui? Né? Outra vez a gente usa essa fórmula aqui. Tá? Então, V vai ser igual a V0 mais a t. Né? Então, ou seja, temos aqui a velocidade inicial, né, que é de cerca de 10 metros por segundo. Né, aqui. V0 é igual a 10 metros por segundo. A aceleração a gente já achou aqui. Né? Vou colocar aqui a aceleração, que é cerca de 2 metros por segundo ao quadrado. E o tempo, ele falou, né, que o tempo é igual a cerca de 10 segundos. Né? Então, depois de 10 segundos mantendo essa aceleração aqui, qual será a velocidade final dele? Né? Então, V final será igual a V inicial, que V inicial vale quanto? 10. Né? 10 metros por segundo. Lembrando que aqui está em metros por segundo, aqui está em segundo e aqui está em metros por segundo ao quadrado. Então, não precisa fazer transformação nenhuma. Né? Mais a aceleração, que é cerca de 2 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que é cerca de 10 segundos. Então, a velocidade final, né, ou seja, a velocidade final depois desse tempo, de 10 segundos, será o quê? 10 mais 2 vezes 10, vai dar 20. Então, a velocidade final será igual a 30 metros por segundo. Tá?
essa será a velocidade final nesse percurso aqui, né? Depois de 10 segundos que ele achou. Né? E na letra C ele fala, qual a distância percorrida pelo carro desde o início da aceleração até o instante de tempo igual a 10 segundos. Né? Então, nesse caso aqui, a gente vai usar aquela fórmula maior aqui, tá? D igual a V0 vezes T mais 1 meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Vou colocar ela aqui, tá? Essa aqui foi a letra A. Essa aqui é a letra B. Deixa eu fechar aqui para não confundir. E aqui é a letra C. Né? Deixa eu anotar essa fórmula aqui. Vai ser D igual a V0T mais 1 meio da aceleração, mais 1 meio de A T ao quadrado, tá? Usando essa fórmula aqui. Então ele fala, qual a distância percorrida pelo carro desde o início da aceleração até o instante t igual a 10 segundos. Né? Então, tempo aqui ele já deu, né? Cerca de 10 segundos. T igual a tempo igual a 10 segundos. A velocidade inicial a gente tem também, né? Que V0 também é igual a 10 segundos, não é isso? A velocidade inicial também é igual a 10 segundos. A velocidade inicial 10 metros por segundo. E a aceleração, a gente achou aqui, né? Que é cerca de... A aceleração é cerca de 2 metros por segundo. 2 metros por segundo ao quadrado. Né? Então, a gente já tem V0, a gente já tem o tempo, a gente já tem a aceleração, já tem o tempo também aqui. Então, resta achar agora essa distância. Né? Então, D vai ser igual a V0, que é cerca de 10, né? Vezes o tempo, que também é 10, né? Mais a aceleração, mais 1 meio, né? No caso, mais 1 meio da aceleração, que é 2, vezes o tempo ao quadrado, no caso, 10, que é no caso 10 ao quadrado. Né? Então, a gente pode fazer tudo isso aqui, para não prolongar, né? 10 vezes 10 vai dar 100 aqui. Eu cancelo esse 2 que está dividindo com esse 2 aqui. E 10 ao quadrado também dá 100, né? Então, tudo isso vai dar cerca de 200 metros, né? Essa letra C. Então, essa distância é cerca de 200 metros. Né? Então, a gente já respondeu a letra A, a letra B e a letra C. Né? Lembrando que agora a gente está trabalhando com variações de velocidade. Né? E essa variação da velocidade é justamente a aceleração. Né? No caso, essa aceleração pode ser tanto positiva quanto negativa. Né? Se você está aumentando a sua velocidade, né? Essa aceleração é positiva. Você está diminuindo a velocidade, essa aceleração é justamente negativa. Né? No caso, se a velocidade final, né, seria menor que a velocidade inicial, então quer dizer que ele estava diminuindo a velocidade, né? Quer dizer que ele estava freando. Né? Então, se ele estava freando, no caso, isso aqui, em vez de ser positivo, seria negativo. Né? Seria, nesse caso, da aceleração retrógrada, no caso. Né? Está diminuindo a sua velocidade. Né? Certo. Então, agora vamos para a chamada queda livre, né? O chamado lançamento vertical, vai depender muito de onde vocês irão encontrar em livros. Né? Em alguns livros chamam essa parte de assunto como queda livre, alguns chamam lançamento vertical, mas enfim, é justamente isso. O que ocorre? Porque nesse caso a gente está trabalhando com aceleração na vertical, né? Com carros, corpos que estavam indo e voltando no sentido X. Né? Porque quando você tem lá um gráfico, né? X e aqui Y. Então, quando você tem a abscissa aqui, né?
você acaba trabalhando só com esses valores em x, né? Aqui na abscissa. Então, a gente agora vai trabalhar com essa aceleração na ordenada, tá? Ou seja, daqui para cá, com esses valores em y, tá? É basicamente as mesmas fórmulas, né? Não é basicamente a mesma fórmula, é a mesma fórmula, né? Só que com um detalhe, né? Vai ter a chamada gravidade. Né? A gravidade, né? Ela varia de planeta para planeta, até mesmo de local para local, né? Em alguns locais da Terra, a gravidade chega a cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Alguns chegam a menos, algumas outras mais, tem essa variação, né? Mas muitos livros, eles adotam gravidade como 10, alguns pedem para você adotar como 9,8, porque esse é o valor encontrado a nível do mar, né? Então, a nível do mar, essa gravidade é cerca de 9,8 a 10. Né? Quando você vai pegar uma questão, normalmente ele pede, né, para adotar a gravidade ou 9,8 ou 10. Né? Se ele não pedir, você adota 10. Normalmente ele acaba cedendo esse valor da gravidade, né? Porque, como eu falei, acaba variando de local para local, até na própria Terra, né? Então, normalmente ele excede esse valor da gravidade, né? Como foi, pode ser 9,8 ou 10. Né? Então, a gravidade ela é uma força que puxa, né, os corpos para o centro da Terra. Né? Essa gravidade, tem uma tabela que eu peguei aqui, em corpos celestes, né? Para vocês terem uma ideia, ela depende muito da massa de um corpo. Né? Aqui você pega o Sol, que tem uma massa enorme, né? A gravidade dele é cerca de 274 metros por segundo ao quadrado. Essa é a gravidade do Sol, né? Absurdo, né? A gravidade lá. Vênus, né? Que tem lá, através da massa dele, a questão de Vênus é que também tem uma pressão atmosférica muito grande, né? A gravidade ela também vai depender disso, né? Vênus tem uma massa menor, mas a pressão atmosférica de lá ela é muito grande, né? Por isso tem uma gravidade um pouco mais próxima da Terra, né? Então, tem aqui a gravidade da Terra, que, como eu falei, normalmente pede para colocar cerca de 9,8, né? Alguns pedem para toda 10, enfim. A Lua ela não tem essa pressão atmosférica tão grande, né? A massa dela também é bem menor. Então, a gravidade que você tem na Lua é de cerca de 1,6, né, metros por segundo ao quadrado. Marte, né, que também é uma gravidade relativamente pequena, né, e Júpiter, né, que é um planeta gigantesco, né, que tem uma gravidade muito alta também. Né. Então, a gravidade ela é isso, né, ela é a força que puxa os corpos, né, para o centro desse planeta, né? Então, a gravidade ela vai variar muito, né? De planeta para planeta, até mesmo para local e local, né? Então, nesse caso aqui, imagina aqui como eu falei aqui, dessas fórmulas aqui, com relação à aceleração, ela vai colocar uma gravidade como cerca de 9,8 ou 10, né? Agora, em vez de você trabalhar com corpos aqui na abscissa, você vai começar a trabalhar com corpos já ordenados, né? Corpos que começam a ser abandonados, corpos que começam a ser lançados. No caso, se tem um corpo aqui, no caso você solta ele está sendo abandonado, né? Mas existe casos que esse corpo acaba sendo lançado, né? No caso aqui. Então vamos lá para esse exercício aqui, que trabalha justamente nessa área da gravidade, né? Nesse exercício, né? Um corpo é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial V0, igual a 30 metros por segundo. Considerando G, no caso a gravidade, no caso aqui ele pede para considerar 10 metros por segundo ao quadrado, e despreze a resistência do ar. Né? Aí fala, qual será a velocidade do corpo 2 segundos após o lançamento? Primeiramente, né? Nesse caso aqui, o mais correto, né? Não vamos dizer o mais correto, mas o mais corriqueiro a ser feito aqui é adotar a Terra como referencial.
Então, se você adota a Terra como referencial, né, você lança um objeto para cima, né, então ele está indo contrário ao seu referencial. Se ele está indo contrário ao seu referencial, então a aceleração é o quê? Negativa. Né? Como eu falei ali, se a velocidade está diminuindo, se a velocidade está diminuindo, no caso, a aceleração ela é negativa. Né? Nesse caso, também ocorre isso. Quando você joga um objeto para cima, ele tende a quê? A ir parando, né? De vez em quando. Por quê? Porque está tendo essa atração da Terra com relação ao objeto. Então, ele vai parando, né? Então, essa aceleração acaba sendo o quê? Negativa. Então, a gravidade aqui, nesse caso, ela vai ser negativa. Porque o objeto está sendo lançado para cima, o referencial é a Terra, né? Ele está parando. Então, a aceleração, nesse caso, que é a gravidade, vai ser negativa, tá? Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos lá para responder essa letra A, né, que fala: qual será a velocidade do corpo 2 segundos após o lançamento? Deixa eu anotar aquela primeira fórmula aqui, porque ele quer saber a velocidade final. Né? Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial, né, mais a aceleração vezes o tempo. Né? Só que nesse caso aqui, o objeto está parando. Né? No caso, ele está sendo lançado para cima, ele está parando. Quando ele começa a parar, então nesse caso aqui a velocidade vai ser, só para V, vai ser igual a V0 menos a aceleração vezes o tempo. Tá? Porque a gente está adotando a Terra como referencial e esse objeto está sendo retardado. Né? Então, a velocidade final é o que a gente quer saber. Né? A velocidade inicial ele deu. Né? V0 igual a 30 metros por segundo. Né? A aceleração, que no caso é a gravidade, ele pediu para considerar 10. Né? G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Né? E o tempo, ele também deu, né? O tempo é igual a cerca de 2 segundos, não é isso? Então, só para ficar mais bonitinho aqui, vou colocar o V igual a V0 menos a gravidade vezes o tempo, tá? Porque essa aceleração aqui é na gravidade, só para substituindo aqui. Então, substituindo agora os valores, né, que ele quer a velocidade final, a gente já tem a velocidade inicial, a gente já tem a gravidade e a gente já tem um tempo. Está em metros por segundo, aqui está em metros por segundo ao quadrado e aqui está em segundo. Não precisa fazer mais nada, só substituir os valores. Tá? Então, V final, né, que é a velocidade final, CV0, que é igual a 30, menos o valor da aceleração da gravidade, que ele pediu para considerar igual a 10. Vezes o tempo, né? Que o tempo vai ser igual a 2 segundos. Né? Então, a velocidade final, aqui, no caso vai ser 30, menos 10 vezes 2, que vai ser igual a 20. Então, a velocidade final vai ser igual a 10 metros por segundo. Tá? Essa vai ser a velocidade final que atinge após o lançamento. Né? Na letra B, né, ele fala aqui, quanto tempo o corpo gasta para atingir o ponto mais alto de sua altura. Isso é importante, deixa eu anotar essa letra A letra B aqui. Isso é importante ressaltar aqui, quando um corpo é lançado, né, ele acaba sendo lançado para cima, né, na vertical, quando ele atinge o ponto mais alto, tá, a velocidade dele, nesse ponto mais alto, vai ser igual a 0. Tá? Então, quando o corpo, ele fala aqui, quanto tempo o corpo gasta para atingir um ponto mais alto de sua altura. Quando o corpo é lançado, ele chega ao seu ápice, né, o seu limite da sua altura, nesse ponto, que ele atinge a sua velocidade mais alta,
desse ponto em que ele atinge a sua altura mais alta, a velocidade final vai ser igual a zero, tá? Ou seja, ele sobe, sobe, depois ele dá uma parada. Nessa parada aqui, a velocidade final dele vai ser igual a zero. Então, nesse caso aqui, quando ele fala quanto tempo o corpo gasta para atingir o ponto mais alto de sua altura, a gente não teria a velocidade final, né, teoricamente. Mas a gente tem a velocidade final sabendo que na altura mais alta a velocidade final dele vai ser igual a zero. Então, anotando de novo essa fórmula aqui, tá? V final igual a V0 inicial, no caso, menos, né? Porque ele está sendo lançado para cima, menos a gravidade vezes o tempo, né? Então, já que está trabalhando com um corpo com a altura muito mais alta, né, no seu ápice da sua altura, a velocidade final dele vai ser igual a zero. Vou colocar aqui, velocidade final vai ser igual a zero. A velocidade inicial, ele deu aqui, que é a mesma, né, no caso, cerca de 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. E a gravidade, ele pediu para considerar 10, né? A gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente já tem a velocidade final, né, que vai ser zero, como eu falei. Quando ele atinge o ponto mais alto, né, o seu ápice da sua altura, a velocidade vai ser igual a zero. A velocidade inicial, que vai ser igual a 30 metros por segundo, e a gravidade, que vai ser cerca de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente já tem todos os valores aqui, né? Basta agora achar o tempo, né? Velocidade final igual a zero. Velocidade inicial igual a 30 metros por segundo, menos, né? Já que ele está sendo lançado para cima e está parando, essa é a gravidade, menos 10 vezes o tempo, que é o que a gente quer saber. E agora basta achar esse valor, né, com essa equação. Mudando de lado aqui, tá, eu colocar essa incógnita daqui para o outro lado. Está negativa, né, vai passar para o outro lado, vai passar de forma positiva. Né? Então fica 10t igual a 30, que t vai ser igual a 30 dividido para 10. Né? Então, o tempo aqui vai ser igual a 3 segundos. Tá? Esse vai ser o tempo que ele acaba demorando para atingir o seu ponto mais alto, né? Nesse lançamento. Né? Essa foi a letra A, a letra B. Na letra C, ele fala qual a altura máxima alcançada pelo corpo. Tá? Deixa eu colocar aqui a letra C. Aqui para não confundir, tá? Aí ele fala, na letra C ele fala, qual a altura máxima atingida pelo corpo? Então a gente vai voltar para aquela fórmula, né? Como falei aqui, que se trata a forma um pouco mais longa, né? Deixa eu anotar ela aqui, que é D igual a V0T mais 1/2 de AT ao quadrado, né? Só que o A, que é a aceleração, no caso é a gravidade, né? Então coloca a gravidade vezes o tempo ao quadrado, né? Outra coisa aqui é que ele fala qual a altura máxima alcançada pelo corpo, né? Está indo para cima, né? Então, aqui eu já substituí a aceleração pela gravidade e aqui, já que ele está parando, né? Está perdendo a velocidade, então aqui vai ser negativo, tá? Então, ele quer saber justamente esse D aqui, né? Essa altura máxima aqui, né? Qual a altura máxima alcançada pelo corpo, né? Então, esse D aqui, né? Vamos achar ele. A velocidade inicial a gente já tem, né? Que é D igual a 30, né? Vezes o tempo, que o tempo vai ser igual a
3 segundos, não é isso? Foi 3 segundos. Exatamente 3 segundos aqui, o tempo, que é igual a 3 segundos, menos 1/2. A gravidade, ele pediu para considerar 10, vezes o tempo ao quadrado, né? Que é 3 ao quadrado. Então, fazendo isso aqui de forma mais rápida, né? Isso aqui dá 90. 30 vezes 3 dá 90. Isso aqui é 10 dividido para 2 dá 5. 5 vezes 9, né? 5 vezes, que vai dar 9 ao quadrado, vai dar cerca... Então, vai dar 90 menos 9 vezes 5 vai dar cerca de 45 metros. Né? Cerca de 45 metros. Essa é a altura que ele... Essa é a altura máxima que ele atinge. Né? Na letra D, que ele fala qual a velocidade com que o corpo retorna ao ponto de lançamento. Né? Na letra D. Nesse caso aqui, a gente vai usar aquela fórmula lá de Torricelli, né? Já que está se tratando mais de distância. Né? Então, a gente pega aquela fórmula de Torricelli, velocidade ao quadrado é igual a velocidade final ao quadrado, é igual a V0 ao quadrado, mais, colocar a gravidade, né? Vezes a distância, né? Vezes duas vezes a gravidade vezes a distância. Né? Então, a velocidade final, né? Que ele quer saber aqui, a velocidade inicial, a gente vai ser dado aqui como 0, né? Já que ele atingiu a altura máxima, então a gente vai partir do pressuposto que ele está aqui, né? Então a velocidade inicial, a partir desse ponto, vai ser 0, né? Então ele quer saber a velocidade final com que ele retorna, né? Ou seja, ele subiu e aqui a velocidade inicial, a velocidade final dele agora vai ser a inicial, né? Já que ele quer saber a distância com que ele retorna para esse ponto aqui, né? Então, isso aqui vai ser 0, que vai dar velocidade ao quadrado, igual a 2 vezes 10, né, que ele pediu para considerar 10, vezes 45, né? Que é a distância que a gente achou aqui, né? Correto? Então, vai ficar velocidade ao quadrado igual a... Isso aqui vai dar cerca de 900, né? Dá cerca de 45, 450 vezes 2 é isso. Aí a gente pega, vai dar cerca de... Vou colocar 900. Isso aqui vai dar a raiz de 900, então a velocidade vai ser igual a cerca de 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. E para encerrar, né, falar qual o tempo, quanto tempo o corpo gasta para descer. Né? Então, a gente já tem a velocidade final, a gente já tem a velocidade inicial, a gente já tem a aceleração. Né? Então, basta, lá na letra E, vou jogar aqui, V igual a V0 mais a gravidade vezes o tempo. O inicial aqui, como ele está partindo desse ponto de cima, onde é a velocidade máxima, vai ser 0. A gravidade a gente já tem, que é 10. E a velocidade final a gente também já tem, que é de cerca de 30, né? Isso, 30 metros por segundo. Né? Aqui, 30 metros por segundo. Então, vai ser 30 igual a V0, que vai ser 0. A gravidade, né? Que vai ser 10, vezes o tempo. Né? Então, o tempo vai ser igual a 30 dividido para 10. Né? Então, o tempo aqui vai ser igual a cerca de... O tempo gasto que ele retorna para descer vai ser cerca de 3 segundos. Tá? Então, ele subiu, né? Teve a altura máxima. Então, a partir desse ponto aqui, que ele começa a cair, né? Que já vai ser a velocidade inicial dele. Quando ele volta, o tempo que ele retorna para o seu destino inicial, né? Então, ele vai ter um tempo
igual a cerca de 3 segundos. Tá? Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre queda livre e aceleração. Tá? Espero que tenham entendido e até a próxima.